Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações neste momento, uma palavra rema, uma palavra poderosa que vai alegrar as nossas vidas. Eu quero trazer aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 8, que diz assim: Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Amém. Meus queridos, esse texto sagrado narra mais um dos grandes milagres realizados na pessoa maravilhosa do nosso bondoso Senhor Jesus Cristo. O texto diz que o Senhor Jesus estava em outro sábado, numa das sinagogas. O escritor aqui, ele é bem enfático em explicar que qual dia da semana em que Jesus estava na sinagoga. Ele diz que era num sábado, tá? E aconteceu também que em outro sábado, em outro significa que era costume do Senhor Jesus aos sábados estar na sinagoga. Agora, qual era a função da sinagoga? Eu preciso te explicar. A sinagoga tinha três funções. Ela funcionava de fórum, funcionava de colégio e funcionava como templo. De segunda a sexta-feira, ela funcionava como colégio e como fórum. Certa parte do dia pela manhã, colégio, e certa parte da tarde do dia, fórum, onde o poder, jurídico julgava as causas das pessoas. E pela manhã os professores alfabetizavam todos os alunos. Mas aos sábados, a sinagoga era aberta publicamente para a exposição da palavra de Deus, unicamente, exclusivamente para Deus. Não podia ter outro objetivo. E aos sábados, o escriba ou doutor da lei lia-se um trecho do Antigo Testamento, explicava ao povo, e também lia-se um outro trecho do Pentateuco, para assim eles estarem memorizando e recebendo a bênção do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus estava neste sábado aqui com a palavra. Então foi-lhe dado a maior honra, foi-lhe dado a autoria, a autoridade para estar ministrando a palavra em um sábado na sinagoga. Ora que Jesus era reconhecido como doutor, como mestre pelos fariseus. Jesus era reconhecido como autoridade, por sinal, ele é Senhor dos senhores, mestre dos mestres. E por Jesus estar nesta sinagoga num dia de sábado, eu quero aqui até mesmo dizer ousadamente que esta sinagoga foi premiada. Isso mesmo, ela foi premiada por causa da presença de Jesus naquele sábado. Sabe por quê? Em toda Jerusalém, Judéia, Samaria, na Galiléia, as Decápolis que ali estavam na Galiléia, na Judéia, existiam aproximadamente 480 sinagogas, juntando todas que existiam na época entre Jerusalém, Samaria, Judéia, tá? E a Galiléia, ali as Decápolis, onde Jesus proliferou seu ministério, existia aproximadamente, segundo os historiadores do Novo Testamento, existia 480 sinagogas. E Jesus foi em uma delas, sinal de que a presença de Jesus era milagre na certa. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero lhe dizer, eu não sei quantas casas
quantos ambientes existem neste momento, enquanto você está me assistindo por esse vídeo, nessa cidade. Eu não sei quantas casas, quantas igrejas, mas eu só quero lhe dizer uma coisa: você foi premiado agora porque está assistindo esta palavra que não é minha e é de Deus, tá? A presença de Jesus é real aí agora onde você está. Aleluia! Assim como aquela sinagoga foi premiada com a presença de Deus através de Jesus Cristo, eu quero dizer que esse ambiente onde você está aí agora foi contagiado com a presença de Jesus. E algo de bom vai acontecer, porque a presença de Jesus é sinal de milagre, de bênçãos e de maravilhas. E Jesus estava naquela sinagoga ensinando a palavra. Olha que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que existem bênçãos para aqueles que leem a palavra, para aqueles que ouvem e aqueles que guardam. Isso mesmo. Apocalipse capítulo 1 vai dizer: bem-aventurados que leem. Então, quem lê a Bíblia é abençoado por Deus. Bem-aventurados que ouvem. Quem ouve a pregação da palavra de Deus é abençoado. Inclusive você que está me assistindo pregar aí agora, está recebendo uma bênção de Deus aí agora, só de estar me ouvindo. Agora tem outra bênção. Bem-aventurados que guardam. Os que leem, os que ouvem e os que guardam. Por quê? Tem aqueles que tiveram o privilégio de estudar, então sabem ler. Bem-aventurado os que ouvem. Talvez você está no trabalho, não está com tempo de estar com a Bíblia aberta ou está ocupado, mas através desse vídeo aqui a minha voz está ecoando, você, mesmo nas suas atividades, está me ouvindo. Ou então separou um tempo para ouvir a pregação da palavra de Deus e está vendo esse humilde pregador aqui trazer a palavra de Deus. Então você está sendo abençoado. E aqueles que guardam, esses também está simbolizando aqueles que são analfabetos, que talvez por causa da antiguidade não tinha tempo para ir à escola, mas para ajudar os seus pais trabalharam desde a infância, não tiveram como se alfabetizar, até para aqueles que são analfabetos, que ouvem a palavra e guardam, tem bênçãos de Deus para a sua vida. Então, Jesus estava ensinando a palavra. Agora veja que detalhe o texto diz: e tinha naquele sábado de manhã um homem com a mão direita mirrada na sinagoga. Veja que aquele homem está descrito aqui pelo escritor qual mão dele que estava doente, enferma. Era a mão direita. Segundo o texto nos diz, o contexto histórico, tá? Os historiadores do Novo Testamento nos informam que aquele homem era um construtor, aquele homem era um pedreiro, e certo dia, no decorrer das suas atividades, caiu algo muito pesado sobre a sua mão, logo a mão direita, que ele usava para o trabalho. E sabe o que aconteceu? A mão dele foi todos os seus ossos quebrados. Se quebrou. Aí agora, ele vai aos especialistas e não encontra um jeito para curar a sua mão. E com o passar do tempo, você sabe que mesmo quando se quebra alguma parte óssea, os ossos se calcificam, ou seja, se colam novamente. Então, é preciso o osso estar unido no lugar certo para se calcificar e se colar novamente. Só que ele não teve um especialista para colocar os ossos na posição certa, a sua mão se calcificou da forma errada. Os ossos estavam fora do lugar. Então, a estrutura da sua mão ficou comprometida. Os ligamentos, os tendões, os nervos sensoriais, que são responsáveis pelo tato, ficaram tudo fora do lugar. E também a parte muscular da sua mão ficou desalinhada. E com isto, a mão daquele homem ressecou e ficou mirrada e se enrolou para dentro como um papel.
aquele homem ficou com a mão direita mirrada. Agora, olha a situação daquele homem, que coisa triste. Ele era um construtor. Se ele era um construtor, ele cuidava da sua casa. A manutenção, a provisão financeira da sua casa era por conta da sua profissão. Ele cuidava da sua esposa, dos seus filhos, através do suor do seu rosto, da sua profissão. Mas agora, com a mão mirrada, com a mão doente, aquele homem veio a ficar endividado. E com as dívidas se avolumaram os problemas. Por quê? Imagina agora de um homem próspero viver numa vida de dívida. Além de dívida, sofrendo dores. E além das dores, sofrendo humilhações. Por quê? A enfermidade daquele homem causou humilhação para ele. Segundo também o contexto histórico nos conta que os judeus, eles almoçam com a mão direita. A refeição é sempre com a mão direita, tá? E para se higienizar, e também a higiene pessoal é com a mão esquerda. E o judeu cumprimenta um ao outro com a mão direita. Sendo que a mão direita daquele homem ficou doente, o que aconteceu? Aquele homem veio a ser isolado pela sociedade, porque o judeu leva a sério o protocolo, a etiqueta da higiene. Ele leva a sério todos os protocolos higiênicos. E então, aquele homem ficou sem um aperto de mão, sem um abraço por muito tempo. Ele passou a ser considerado um imundo diante da sociedade, porque todas as suas necessidades ele fazia com uma mão só. Até a sua alimentação era com a mesma mão que ele se higienizava. Agora, aquele homem sofrendo toda a humilhação, não perdeu a sede de ir para a casa de Deus. Ele foi para a sinagoga em mais um sábado para sentar-se para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus! Ele estava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E quando ele vai à sinagoga, é sinal de que ele tinha sede de ouvir a palavra de Deus, se alimentar de Deus, e não ficou lisando o ego do problema que ele estava enfrentando. Não se importou com a humilhação que estava vivendo. Talvez você que me assiste está atravessando um problema de dificuldade tão grande que estão causando isolamento para você. Aqueles que te abraçavam estão dando as costas para você. Aqueles que diziam que te amavam estão agora te abandonando. Isso mesmo, estão agora te abandonando, dando as costas para você. E eu quero dizer uma palavra de Deus para a tua vida. Você está no lugar certo e na hora certa. Você está dando ouvidos à voz de Deus e à palavra de Deus através desse vídeo. Não importa a sua humilhação, não importa o quanto você está sofrendo, o poder de Deus te alcançará, a glória de Deus te alcançará. Agora veja, desempregado, endividado, cheio de problemas, mas estava na casa de Deus. Significa que o amor daquele homem por Deus era maior do que os seus problemas que ele estava enfrentando. Aleluia! Siga o exemplo deste homem. Apesar da dificuldade, apesar da adversidade, da enfermidade, do isolamento, apesar de toda a humilhação, ele estava na casa de Deus. E para você que está me assistindo, tem passado por momentos de dificuldades, de dores, mas não tem abrido mão. Você está indo à casa de Deus. Isso mesmo, continue caminhando, porque a qualquer hora o céu vai se abrir e Deus não se esquece dos seus. Aleluia, aleluia. Agora, no culto da sinagoga, naquele sábado, estava Jesus, que é a pessoa principal, estava aquele homem com a mão direita mirrada. A Bíblia diz também que estavam os escribas e os fariseus. Só que, enquanto Jesus pregava,
Jesus detectou 3 tipos de pecados na hora do culto. Isso mesmo. Enquanto ele estava ministrando a palavra, estava acontecendo 3 pecados gravíssimos. Qual é? Vou ler aqui para você que está no versículo 8. Olha só. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, diz a Bíblia aqui que os fariseus estavam pensando coisas ao contrário à pessoa de Jesus Cristo enquanto Jesus ministrava a palavra na hora do culto. Quantos que vão para a igreja? O corpo físico está na nave do templo, mas os pensamentos estão lá fora. Não faça isso. De que adianta estar com o corpo presente no culto, na reunião de adoração, mas a mente e o coração está fora, está longe. Deus não se agrada desse tipo de adoração, nem receberá este culto. Os pensamentos desses homens aqui eram pensamentos impuros. Eles estavam preocupados se Jesus ia curar aquele homem da mão mirrada naquele dia que era sábado, porque a lei de Moisés proibia o trabalho no dia de sábado. Mas o fato de Jesus curar aquele homem, eles iriam atribuir a cura que Jesus ia efetuar naquele homem ao trabalho da medicina. Até médico era proibido de trabalhar aos sábados. Olha que coisa terrível! Mesmo sabendo que a pessoa estava com dores, sofrimento, para aqueles fariseus era que, como se dissesse assim, deixa ele sofrer mais um pouco, outro dia o Senhor cura ele. Esta é a posição, este é o pensamento daqueles que não se importam com a sua dor, daqueles que não se importam com o teu sofrimento. Eles dizem assim: deixa mais um pouco, pode ir mais para frente, pode protelar esta situação. Mas Jesus estava pregando e já estava de olho naquele homem que estava enfermo naquela sinagoga. Eu quero lhe dizer que os olhos do Senhor já te alcançaram e os propósitos dele para a tua vida não vão se dissipar, vão se concretizar. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus olhou os corações daquele homem. Também está registrado em Marcos, capítulo 3, e o versículo 5. Diz assim: olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Aqueles homens estavam no culto, mas os seus corações eram corações duros. Eram pessoas que preferiam outra pessoa estar sofrendo do que receber a cura naquele dia de sábado. E outro mal que Jesus detectou na vida daqueles homens, no versículo de número 12, no capítulo 12 de Mateus, Jesus vai dizer assim: pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Preste atenção. Aqueles homens que estavam ali, que não queriam ver aquele homem da mão mirrada ser curado, eles eram ricos, eram abastados financeiramente, estavam sadios fisicamente, mas eram orgulhosos. Eles eram até mesmo pessoas suvinas, eram pessoas que tinham até mesmo um espírito de orgulho, não queriam ver o bem da sociedade. Mas, interessante, eles eram responsáveis pela parte da Bíblia, tá? A parte da ministração na sinagoga era com eles. Isso significa que nem todos que conhecem a Bíblia toda de capa a capa é convertido. O diabo mesmo conhece cada letra, cada capítulo da Bíblia. Só que uma coisa é conhecer a Bíblia e outra coisa é obedecer a palavra de Deus. Aqueles homens eram teólogos. Existem hoje púlpitos cheios de teólogos, igrejas cheias de teólogos, mas
com pouca unção e pouco poder de Deus, pouco amor no coração, que tem corações endurecidos, que não tem visão pelas pessoas humildes e pelas almas que estão perdidas. Pensam apenas no seu ego, pensam apenas no seu bolso. Mas eu estou falando aqui para pessoas que são humildes, que servem ao Deus Todo-Poderoso, que têm amor no coração. Quero crer que você que está assistindo há de convir e até mesmo concordar comigo que o pensamento de Jesus para aquele homem é o mesmo que você está pensando. Claro que você quer o bem do seu próximo. Jesus não se importou que eles não queriam ver curá-lo. O interessante é que eles perseguiam, os fariseus perseguiam o ministério de Jesus, mas eles tinham que admitir que Jesus tem poder para curar. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo perseguindo o ministério de Jesus, mesmo tendo pensamentos contra o ministério de Jesus, eles tinham que admitir que Jesus é médico dos médicos, que Jesus tem poder para curar. Aleluia. Eu estou pregando aqui nesta hora. Você que está me assistindo, talvez está sendo vítima de perseguição. E não se admire o que eu vou falar aqui agora. Talvez a perseguição que você está sofrendo está vindo de onde menos você esperava. Talvez é quem conhece tanto a palavra de Deus, mas está te perseguindo. Às vezes é pessoa de dentro da igreja e está te perseguindo. Às vezes é pessoa dentro da tua casa, mas está te perseguindo. Mas eu quero lhe dizer, em Isaías, Deus usa o profeta dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Eu quero dizer que mesmo que surjam pessoas com pensamentos negativos, pensamentos ao contrário daquilo que Deus tem propositalmente preparado para você, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua vida, não vai ser pensamento ao contrário que vai impedir, não vai ser coração endurecido que vai impedir, não vai ser pessoas que pensam em si mesma, que são orgulhosas. Sabe por quê? Aqui em Mateus 12, verso 12, a Bíblia diz que eles davam mais valor ao animal do que a pessoas. Jesus chegou a perguntar em Mateus 12, verso 11 e 12, qual dentre vós que tendo um boi ou um jumento ou uma ovelha, se cair dentro de um buraco num dia de sábado, você não vai dar ordem ao seu funcionário para arrancar de lá? Ou você vai deixar passar o sábado inteiro o seu animal com sede, ferido e caído dentro do buraco? É lógico que, obviamente, vocês imediatamente não vão querer perder um animal, ainda mais porque naquela época não existia automóveis. Sabe qual era o meio de transporte mais caro da época? Eram bois, eram burros, eram cavalos, tá? E a ovelha era um animal extremamente caríssimo, porque quando se matava uma ovelha, a lã da ovelha era vendida para se fabricar casaco, tapete. Então, os fariseus eram fazendeiros, eram pessoas de posse. E Jesus disse: eu não convinha também tirar este homem deste precipício, deste buraco? Eu não vou deixar jamais este homem preso a esta enfermidade só porque é sábado para cumprir um capricho de vocês. Eu quero dizer que o capricho dos seus opositores estão caindo por terra agora, sabe? Quem são os opositores que não quer ver Deus operar algo e um milagre na tua vida? Talvez um vizinho que é feiticeiro, talvez aquele que tem inveja de você, tem inveja da sua prosperidade, tem inveja de tudo que Deus fez e está fazendo por você. Ei, não se preocupe.
Deus está no controle. A glória é dele, a honra é dele, e ele vai operar o milagre na tua vida, querendo os seus opositores ou não. Então, olha o que Jesus fez naquela hora. Parou a pregação e olhou lá atrás e chamou aquele homem e deu 3 ordens para ele. Jesus disse para o homem que tinha a mão mirrada: você que está aí atrás, que está com a mão mirrada, levanta-te, fica em pé e vem para o meio. Essas 3 ordens Cristo está te dando nesta hora. Antes que o milagre e antes que o desenvolvimento do seu ministério aconteça, antes que a bênção chegue até você, é necessário que você obedeça ao Mestre. A ordem dele é esta nesta noite, neste dia, nesta tarde, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. A ordem dele é: levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o que Deus disse para Jeremias no capítulo 18. Aleluia. A mesma palavra o Senhor vai falar contigo nesta hora. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia, de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Aleluia! Olha só o que Jeremias viu. Enquanto ele obedece, fica de pé e vai à casa do oleiro. Ele vê o oleiro trabalhando, fazendo um vaso lindo. Só que o vaso estava na mão do oleiro, quase pronto, e ele cai, se esfarela no chão. O oleiro não jogou aquela massa fora. Da mesma massa, ele fez outro vaso carinhosamente e ficou um lindo vaso. Sabe o que aprendo aqui com esta visão de Jeremias, olhando o oleiro trabalhar? O vaso que se quebrou representa a nação de Israel, que estava totalmente quebrada, estava totalmente afastada, desviada, e Deus não descartou a nação de Israel. Aquele vaso que se quebrou, Deus refez novamente. Significa que tem perdão para todo o pecado, menos para a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a Bíblia quem diz. Se você caiu, se você pecou, não importa. O oleiro está pronto para te perdoar e para te levantar. É Cristo que levanta. E outra coisa, Jeremias não viu lixeira dentro da casa do oleiro. Sabe por que não tinha lixeira? Porque para Deus ninguém é descartável, ninguém é jogado fora porque falhou. Existe uma segunda chance. Quando Deus manda Jeremias se levantar, aleluia, é porque ele queria mostrar algo a Jeremias. E antes de Jesus curar o homem da mão mirrada, ele deu uma ordem: levanta-te. Para você que está caído, a ordem de Deus nesta hora é: levanta-te. Levanta-te. Sabe? Jesus, aleluia, disse para o homem: levanta-te. E o homem ficou em pé. Em Marcos capítulo 5, versículo 41, Jesus disse para a filha de Jairo que estava morta: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina levantou. O interessante é que a menina já estava morta, mas só que a voz de Jesus é tão poderosa que tanto faz estar morto ou estar dormindo. Se ele chama para levantar, se levanta na mesma hora, porque a voz dele é de comando, é voz de poder, é voz de trovão. Aleluia! E a voz do Espírito Santo está ecoando nesta hora para a tua vida. Quer um milagre? Tome um posicionamento espiritual. Fique de pé novamente, porque caído jamais vou te usar. Prostrado espiritualmente, jamais receberás a unção do Espírito Santo. Olha o que Jesus fez chegando em Lucas 14. Chegando na cidade de Naim, Jesus tocou no esquife, que era o caixão. Estavam levando um menino para ser sepultado, filho único de uma mulher que também ficou viúva. Jesus tocou no caixão e disse: menino, a ti te digo, levanta-te. Jovem, eu te digo, levanta-te.
e na mesma hora o jovem ressuscitou. Sabe o que estava acontecendo? Tinha uma cova aberta dentro do cemitério para aquele jovem. O corpo dele já estava sendo levado num caixão para ser sepultado. Só que no meio do caminho, na entrada da cidade, Jesus encontrou com aquela procissão fúnebre e Jesus cancelou o funeral. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Ali todos voltaram para casa alegres. Só que alguém se lembra que o coveiro estava dentro do cemitério com a cova aberta. Mas só que Jesus chegou, ressuscitou o jovem. Alguém teve que ir lá e avisar o coveiro desta forma: seu coveiro, o senhor estava esperando o corpo para chegar e sepultar nesta cova? Olha, não vai haver sepultamento, porque um homem chamado Jesus chegou na cidade, lá na porta da cidade, tocou no esquife e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Você acredita que na mesma hora o jovem levantou? Eu quero dizer que esta cova que estava pronta para este jovem está fechada. Pode fechar. Fecha, ela está aberta, pode fechar, porque Jesus ressuscitou ele. Esta cova não vai ser usada para ele mais. Aleluia! Eu quero dizer que porque aquele jovem se levantou sob a ordem de Jesus, a cova foi fechada e tem livramento de morte agora, enquanto você está me assistindo dentro da tua casa. Para você, para a tua família, para teu marido, para tua esposa, para teus filhos, Deus está enviando livramento de morte agora para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para alguém da tua igreja. A glória de Deus que está aqui sobre a minha vida está me sacudindo. Eu quero dizer na autoridade do Espírito Santo que tem livramento de morte. A cova que estava aberta para você foi fechada agora. Foi fechada agora, porque sobre a ordem de Jesus é: levanta-te. Levanta-te, aleluia, obedeça a voz do Mestre. Cristo chamou o homem da mão mirrada. Levanta-te, aleluia. Tem uma ordem de Cristo expressa em Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A palavra corrupção significa aquilo que se desintegra de dentro para fora, ou seja, aquilo que se estraga de dentro para fora. A corrupção é o símbolo do pecado. Cristo não quer você na vida do pecado. Cristo não quer ver você prostrado. A ordem dele é esta: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O descanso de todo salvo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus é nos céus, é nas moradas celestiais. Então a ordem de Cristo para o homem da mão mirrada foi: levanta-te. E Cristo está te chamando nesta hora. Levanta-te. Fica em pé e vem para o meio. Aleluia! Glória a Deus! Mais uma referência. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Paulo recebeu aqui a palavra de Jesus porque ele estava caído, prostrado, tinha acabado de ser curado das escamas nos olhos, porque ele perseguia o povo de Deus. Aleluia! Mas ele bateu de frente e não foi com qualquer um, foi com Jesus Cristo, e ele caiu do cavalo, caiu por terra. Aleluia! E Paulo então, para receber a cura, ele foi orientado por Jesus: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, tem outra demonstração do Senhor Jesus através do apóstolo Paulo para os cristãos em Éfeso, que serve para mim e para você. Olha o que diz Efésios 5,14. Está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Em Ezequiel,
capítulo de número 2, versículo 1, olha o que a Bíblia vai dizer. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ezequiel também estava prostrado espiritualmente, mas Deus queria usar o seu profeta. Deus não usa ninguém deitado espiritualmente. A posição de deitar-se é quando ou está morto ou está dormindo. E Deus não usa ninguém quando está na posição de deitado, espiritualmente falando. Deus te quer de pé. Todo soldado só está pronto para o combate quando está de pé. Então o Senhor te fala nesta hora, põe-te em pé e falarei contigo. Para você que está chorando aí e está falando, há quanto tempo Deus não fala comigo? Há quanto tempo não tem uma revelação? Há quanto tempo não tem uma visão? Há quanto tempo eu oro e não vejo alguém ser curado? É porque tu estás prostrado espiritualmente. Se levante na oração da madrugada, se levante no jejum, porque Deus vai voltar a te usar para a glória do seu santo nome. A outra ordem de Cristo é: vem para o meio. Levanta-te, fica em pé. Vem para o meio. Agora, Cristo não mandou ele pender nem para a direita nem para a esquerda, mandou se levantar e ficar de pé e no meio. Aqueles que pendem a ficar muito para a esquerda na tipologia bíblica simboliza lugar do erro. Então Deus não nos chamou para ficar um pouco certo e um pouco no erro. Deus quer que tenhamos somente uma direção. E também não chamou para ficar muito na direita e no meio, não. Aqueles que têm a tendência muito para a direita, na tipologia aqui, quer dizer aqueles que se sentem mais santos do que os outros e se acham melhor do que os outros. Deus não nos chamou para ser juiz de ninguém. Deus nos chamou para nos manter de pé, tá? Levanta-te, continue de pé. Ó, levanta-te, fica em pé e vem para o meio. O meio é o lugar do equilíbrio. Em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 13, encontramos o Senhor Jesus no meio dos 7 castiçais. Por que ele está no meio dos 7 castiçais? Aquele canudo do meio é o mais robusto. Os 3 da esquerda e da direita são mais inferiores, são mais finos. Mas o que sustenta os 7 canudos é a quantidade de azeite que é depositada no canudo do meio, na haste central, que é chamada de pedestal. Por que Cristo está no meio dos 7 castiçais? Porque ele é o sustento das igrejas. É dele que sai a unção do Espírito Santo para as igrejas, tá? Nenhuma igreja tem brilho próprio. O castiçal é alimentado por azeite. E os azeites em cada haste faz com que os pavios sejam enxambrados no óleo e recebam a combustão quando a ponta é acesa e mantém acesa por causa do combustível. A igreja, ela é alimentada pela presença de Deus através do Espírito Santo, mas é porque Jesus está no meio. Segundo o convite de Jesus para o homem da mão mirrada é: vem para o meio. Em Efésios capítulo 2, versículo 13 está escrito: agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O homem da mão mirrada estava longe e Jesus convidou-o para vir para o meio. O meio é lugar de aproximação. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, Bartimeu estava clamando por cura, mas não estava no lugar certo. Ele estava à margem do caminho. Para Bartimeu receber a cura, Jesus mandou os seus discípulos: vai lá, traz ele até a mim. E quando trouxeram Bartimeu até a presença de Jesus, Jesus disse a Bartimeu: vê, a tua fé te salvou. Tenha visão. Na mesma hora, Bartimeu passou a enxergar, porque ele chegou perto de Jesus. O lugar da cura
é pertinho de Jesus. Lugar da comunhão é pertinho de Jesus. Lugar da unção é pertinho de Jesus. E Ele está te chamando nesta hora. Vem para o meio, vem para perto de mim. Aleluia, glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz que no trono celestial Cristo está sentado no meio. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 17, João vê novamente o trono celestial. E quem é que está sentado no meio do trono? Cristo Jesus está no meio. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, Jesus disse: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, meus queridos, o meio é o centro e Cristo sempre é o centro de todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Jesus convida o homem para o meio porque ele sempre está no meio. Em Isaías capítulo 12, versículo 6, está escrito: exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus. Eu quero até dizer para você o que está registrado no Salmo de número 46. Aleluia! Onde é a posição dele? Olha só que coisa gloriosa. Salmo 46, versículo 4. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio. Eu quero profetizar aqui nesta hora. Deus está no meio da tua vida espiritual. Deus está no meio da tua casa. Deus está no meio do teu casamento. Deus está no meio da tua saúde. Deus está no meio da igreja onde você congrega. Deus está entrando na tua casa aí agora. E Ele está no meio da tua casa. Tem um milagre urgentemente para acontecer agora, no meio da tua casa, se você crê. Aleluia. Agora, quando aquele homem obedece à voz de Cristo, aleluia, olha que coisa gloriosa. Jesus se aproxima daquele homem. Ele então cura aquele homem. Olha o que diz aqui o Evangelho de Lucas. Disse para ele: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Jesus fez essa pergunta para os doutores que estavam ali, arrazoando entre os seus pensamentos. Se Jesus ia curar aquele homem ou se ia deixá-lo com a mão mirrada para cumprir um capricho deles. Jesus disse, olhando para eles em redor, ao homem que tinha a mão mirrada: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi-lhe restituída sã como a outra. Aleluia! Eu finalizo esta palavra agora dizendo que assim como a mão daquele homem se desenrolou igual um papel e voltou ao normal, os ossos voltaram para o seu lugar, os nervos, né? Aqueles ligamentos sensoriais das suas mãos, os músculos, os nervos, os tendões, tudo voltou para o lugar porque Jesus curou aquele homem. Assim como a vida daquele homem que estava enrolada por causa da mão dele que se enrolou, quando a mão dele se desenrolou, aleluia, glória a Deus, a vida dele se desenrolou também. Sabe por quê? Ele pôde voltar a trabalhar, pagar as suas dívidas e voltou a se higienizar somente com a mão direita, aliás, se alimentar somente com a mão direita e se higienizar com a mão esquerda. Por quê? Era um costume e protocolo dos judeus e não podia ser quebrado. Jesus curando aquele homem, ele pôde se reintegrar à sociedade novamente. Voltou a ter abraços, pararam de considerá-lo como imundo e agora a vida daquele homem voltou ao normal. Tudo isso graças à misericórdia e o amor de Jesus Cristo para com ele.
Eu quero dizer que esta graça e esta misericórdia está chegando até você e agora que está me assistindo. Talvez você estava com a vida toda enrolada, estava desesperado, sem saber o que fazer, mas a unção de Jesus Cristo chega até você e agora. E em nome de Jesus, tudo que estava enrolado na tua vida vai se desenrolar. E a cura que você necessita chega agora até você. É só cumprir a ordem do Mestre. Levanta-te, fica em pé e vem para o meio. E o maior interesse de Jesus Cristo é salvar a sua vida. Se você assim ainda não fez, que o faça. Procure a igreja mais próxima da sua casa, a igreja evangélica, e aceite a Cristo como Salvador. E então terás o teu nome escrito no livro da vida lá nos céus. E eu quero dizer para você que quer aceitar Jesus agora através desse vídeo, feche os seus olhos e ore desta maneira: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Eu quero pedir que o Senhor envia o teu Espírito Santo para fazer morada no meu coração. Amém. Em nome de Jesus. E assim vai acontecer. O Espírito Santo vai fazer morada no seu coração. E que Deus em Cristo nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.